A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã, que o Senhor venha agraciar a sua casa neste domingo abençoado, que a sua manhã seja cheia de graça, renovada pelo Espírito Santo e que em nome de Jesus possamos estar com as mentes e corações abertos para recebermos a palavra do Senhor. Hoje estudaremos a nossa lição de número 9. Eu peço a você que pegue a sua revistinha, pegue também a sua Bíblia, acompanhe comigo, é muito importante que você acompanhe, juntamente com a sua revista, que estamos estudando neste trimestre, a revista Jesus e o Reino de Deus. E hoje a lição de número 9 fala a respeito o que é o Reino de Deus. Então, acompanhe comigo aí. Vamos começar orando para que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, para que Ele venha nos quebrantar, trazer à nossa mente, aos nossos corações luz, para que nós possamos entender e aplicarmos a Sua palavra, a Sua boa e santa palavra em nossas vidas. Peço que você, onde você estiver, que você possa parar tudo que você esteja fazendo nesse momento, focar, ligar-se no céu nesse momento. Senhor poderoso, santo e magnífico Deus, nós queremos, ó Deus, aqui te bendizer, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de nesta manhã glorificarmos o Teu nome através de nossas vidas, Senhor. Ó Deus, onde quer que estejamos, ó Deus, neste momento, Senhor, que cada um possa sentir, ó Pai, a presença manifesta do Teu Santo Espírito aí no seu lar. Ó Deus, que possamos, ó Deus, aqui estar com os corações abertos, Senhor, para recebermos, ó Deus, a Tua palavra em nosso meio. Senhor, aqui trataremos, ó Pai, a respeito do Teu reino, Senhor, coisa que para nós, ó Deus, é de suma importância. Senhor, se nós não compreendermos as verdades que aqui estão expostas para nós, Senhor, correremos o sério risco, ó Deus, de fraquejarmos na fé, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo nessa noite, nesta manhã, Senhor, venha nos avivar. Venha, ó Deus, nos sacudir, Senhor, com o Teu sopro de renovo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te glorificamos para a glória do Teu nome. Amém. Bom, o nosso título é o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Irmãos, antes de começarmos a nossa lição, quero dar a você a oportunidade de poder estar ofertando aqui na casa do Senhor e estar contribuindo com sua oferta, ou até mesmo seu dízimo, ou um voto que você tenha feito ao Senhor. A você que nos visita nesta manhã, que você não se sinta constrangido, pois isso é uma prática nossa e nós entendemos e fazemos isso com alegria, pois o Senhor nos dá o privilégio de podermos contribuir para manifestar a Sua glória em nosso meio, para assim também podermos alcançar outras pessoas através da propagação do Evangelho. Pois é para isso que estamos aqui, aprendendo sobre o Evangelho e assim fazer esse povo de Deus multiplicar pelo mundo. Aí no seu vídeo vai aparecer a conta da nossa igreja, também aparecerá o QR Code com o nosso PicPay. Você pode também usar um desses canais para estar ofertando na casa do Senhor. Muito bem? Fique à vontade. Você que é visitante, se assim quiser fazer também, contribuir com alegria, pode ficar à vontade. Que o Senhor seja glorificado através da sua vida e através de todos aqueles que estão ofertando, aqueles que também não têm, porventura, como ofertar através dessas ferramentas, pode guardar e ao final da noite, assim quando vier ao culto, pode estar trazendo ou entregando na nossa tesouraria. Amém? O que é o reino de Deus? O nosso texto áureo está na página 136, que é Marcos 1,15. Você que não tem a nossa Bíblia Devocional McChain, você pode achar esse mesmo texto lá em Marcos 1, versículo 15. Para os que têm a Bíblia Robert McChain, página 136.
Assim diz o nosso texto áureo. E dizendo: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Vou repetir. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Estas palavras foram ditas há milhares de anos, mas até hoje ela nos dá arrepio, nos dá calafrio na espinha em ouvir estas palavras. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Glórias a Deus por sua palavra. O nosso texto de leitura bíblica em classe está lá em Mateus 12, do 22 ao 28. Vamos ler juntos. Para você que tem devocional, na página 61. Mateus, capítulo 12, versos 22 ao 28. Vamos ler assim a palavra do Senhor? Jesus responde aos fariseus: e trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Glórias a Deus. Bom, o objetivo desta lição é conceituar o reino de Deus, relacionar o reino de Deus e Jesus Cristo, destacar a acessibilidade do reino de Deus a todos. Você que está aí acompanhando, que tem o seu caderninho, se quiser anotar esses objetivos que são primordiais, é um norte para a nossa lição de hoje. O objetivo, repito, conceituar o reino de Deus. É o primeiro ponto. Relacionar o reino de Deus e Jesus Cristo. Destacar a acessibilidade do reino de Deus a todos. Amém? O que é reino de Deus? O que é o reino de Deus? Para entendermos o que é o reino de Deus, é necessário primeiro sabermos o que é reino. Sabe aquela pergunta que a maioria das pessoas tem dúvida, mas quase ninguém tem coragem de perguntar na igreja? Aquela pergunta cruel? Pois é, essa é uma delas. O que é o reino de Deus? Josimar, mas o que é o reino de Deus? Bom, antes de falarmos o que é o reino de Deus, e para respondermos esta pergunta, precisamos abordar o que é reino. Um reino é um país, estado, ou um estado governado por um rei ou rainha. Seria uma monarquia, o governo de apenas uma pessoa, um rei. Vocês já devem ter estudado na história do próprio povo de Deus que houve reis durante os períodos como o rei Dário, ou Dario, o rei Nabucodonosor, o rei Davi, Salomão e tantos outros reis que passaram e estão registrados nos livros das Escrituras Sagradas. Em alguns casos, o rei rogava para si o próprio título de Senhor e Rei, e ele queria ser adorado como se fosse uma divindade. E isso
eles traziam com tanta severidade que quem não adorasse, em alguns casos, de alguns reis que eram pagãos, que eram reis que não temiam a Deus, em alguns casos, eles penalizavam seus súditos, o seu próprio povo, com a pena de morte. Geralmente, após estabelecer-se rei sobre um povo, no caso de uma guerra, né? O reinado era passado de pai para filho. O rei dava as cartas e o povo tinha que acatar, tinha que obedecer, seja lá o que fosse que ele quisesse que eles fizessem. O rei dava as cartas e o que quer que ele fizesse com alguém, ninguém poderia ousar repreendê-lo, estando ele certo ou errado, ele era absolutista. Ao nos atentarmos para as Escrituras, percebemos que durante muito tempo o povo de Deus ficou cativo sob o reinado do Império Romano, sofrendo severas perseguições por não serem politeístas e não se renderem ao paganismo que imperava na época. Então, queridos alunos, o povo de Deus, durante um período, ele ficou sobre o poder do Império Romano. E por eles serem adoradores de um único Deus, não adotarem as doutrinas pagãs daquele povo daquela época, eles eram perseguidos e sofriam duras penas por isso. E agora, depois de tantos anos sofrendo sob o poderio do Império Romano, chega um homem que diz: é chegado a vocês o reino. Ele diz que vai libertar o povo e vai estabelecer um reinado. E este homem é Jesus de Nazaré, vindo do próprio povo judeu, anunciando que é chegado o reino de Deus e que ele libertaria o povo da escravidão. O povo, então, nesse momento, eles começam a pensar: é agora que tudo vai acontecer, é agora que a gente vai estar por cima, porque esse povo até agora tem nos humilhado e agora chegou a nossa vez. Agora é o momento em que nós vamos estar por cima, agora é o momento em que nós vamos reinar. Irmãos, notem vocês que maravilha, que notícia maravilhosa que aquele povo acabara de receber. Um povo que outrora sofria o opróbrio, o escárnio, a vergonha, agora tinha um rei que viera dos judeus. Agora, como diz alguns aí, a tampa da marmita vai voar. Agora é que é a nossa hora, agora é a hora da revanche. O povo começou a ter esse tipo de pensamento: temos um rei entre nós. Daí vem Jesus e diz: se obrigarem a andar 1 milha, que vá 2. Se lhe baterem em uma face, ofereça a outra. O povo: não, peraí. Esse rei aí, o negócio tá meio estranho. O negócio não está encaixando, não está aparecendo a figura de rei que nós temos como referência, que é um rei que mandou, todo mundo obedece. Por quê? Por que aquele povo ficou com esse sentimento? Porque os olhos deles estavam fincados nesta terra. Eles não tinham noção de que havia ainda algo maior, muito excelente, que o reino do Senhor Jesus não havia nada de físico, era algo ainda maior. Esse reinado do Senhor, que ninguém o deu, pois antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Ninguém deu ao nosso Deus o seu reinado, porque ele já era Deus antes que todas as coisas viessem a existir. Ele já era Deus. Nem todos entendem esse reinado, pois a sua grandeza excede todo o entendimento. Esse reinado do Senhor não se beneficia
em detrimento do sofrimento de outros, como seria no caso da escravidão de outros povos. Seus súditos, os súditos do reinado de Cristo, eram elevados o seu entendimento, a sua forma de tratar, a sua forma de falar. Ou seja, eles ganhavam nova vida, eram agora pessoas não minimizadas, mas pessoas que agora tinham uma nova vida, que viviam e tinham uma excelência dentro de si, um tesouro grandioso que ninguém havia ainda atentado-se a essas coisas. O reino do Senhor, ele, além de não poder ser passado a outro, ele não terá fim. Glórias a Deus por isso. Bom, dado uma pincelada nesse plano de fundo, nesse pano de fundo, agora vamos ao ponto 1 da nossa revista. O ponto 1, o nosso sintetizando diz: o reino de Deus é a demonstração do poder divino em todas as suas dimensões e possibilidades. Todas as suas dimensões e possibilidades. Durante o seu ministério terreno, Jesus anunciou a chegada deste reino. As mensagens do Divino Mestre nos alertaram sobre o tempo de anunciar o reino de Deus e todas as pessoas puderam conhecer o que estava chegando ao meio deles. Todas as pessoas entenderam que havia algo diferente, não era algo que poderia ser destruído por mãos humanas, não. E com essa notícia tão maravilhosa, essa realidade, todos poderiam celebrar essa grande e maravilhosa boa nova. Bem como viver um novo tempo a partir de uma visão totalmente transformada pelo amor do nosso amado Salvador. Uma visão totalmente transformada. É o que os discípulos precisavam, é o que aquele povo precisava naquela época, porque eles estavam focados nas coisas físicas, nas coisas temporais. Por isso eles não conseguiam compreender exatamente o reinado de Cristo. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar acerca do reino de Deus. Mas você sabe o que é o reino de Deus? Interage comigo. Você sabe o que é o reino de Deus? Se você quiser colocar a sua resposta, coloque aí. O que é o reino de Deus para você? Como é constituído e de que forma interfere na vida das pessoas? É uma outra excelente pergunta. A primeira, o que é o reino de Deus? Como é constituído e de que forma interfere na vida das pessoas? As pessoas que aceitavam viver essa dimensão tinham suas vidas totalmente impactadas. Não é diferente nos dias de hoje. Ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, vivemos sob uma nova ótica e experimentamos o novo cotidiano, a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, assim como está registrado lá em Romanos 12, 2. Glórias a Deus. Ponto 1. O que é o reino de Deus? Citado mais de 100 vezes no Novo Testamento, o reino de Deus foi intensamente anunciado por Jesus Cristo ao longo de seu ministério terreno. Foram 3 anos anunciando o reino que abrangia o universo espiritual e promovia os seus cidadãos um sentimento totalmente inspirado de amor no amor de Deus. Quando falamos de reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor, soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestes. É um domínio que não se restringe apenas a um tempo, não, como os reinados que houve no passado, que houveram. Não estamos falando sobre esse tipo de reinado, um reinado que tem um período, que tem um fim. Não. O reinado do Senhor, ele não tem fim, ele não se restringe a um fim, ele não se restringe a um período. Pois o reinado dele é o de ontem, o de hoje e também será o de amanhã. Esse reino ele é dinâmico e está se manifestando progressivamente até que chegue à sua plenitude
com a segunda volta de Cristo, quando então viveremos para sempre na presença de Deus. Glórias a Deus! Esse reino é demonstração de poder divino em atividade constante. Ou seja, Cristo veio, anunciou o reino de Deus, proclamava o reino de Deus, estabeleceu o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E ele ainda continua, esse reino, por isso que ele é dinâmico, ele ainda continua em sua plena atividade. Pois quando Cristo vier na sua segunda vinda, e todos nós conheceremos em sua completude o reino de Deus e todas as suas maravilhas, as suas delícias, então conseguiremos entender perfeitamente o plano divino da salvação, da cruz, do reino de Deus, de tudo isso que compreende o estabelecimento do reino do Senhor, não só nesta terra, mas para todo eternamente. O exercício do domínio espiritual do Senhor se dará na terra e também na vida daqueles que habitam. Não se trata de um regime político e nem visa questões materiais, mas sim abrange o universo espiritual. Os que se permitem viver sobre este domínio gozam de paz, alegria e a certeza de uma vida eterna ao lado de Cristo. Muito diferente de como muitos imaginam o reino, esse reino de Deus, ele não envolve coisas materiais, disputas territoriais ou disputas humanas por poder terreno. Este reino é definido pela justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso está registrado lá em Romanos 14, 17. Quando falamos, então, do reino de Deus, estamos nos referindo a um domínio pleno do Senhor soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestes. O reino, quando falamos assim, Senhor, reina sobre a minha vida, nós estamos dando a Ele total, plena e irrevogável ação incondicional sobre as nossas vidas, no nosso agir, no nosso falar, no nosso tratar com os nossos irmãos. Olha que interessante como a figura de rei para nós, ela começa a tomar forma, mas de uma forma tão diferente. Dois pontos em paralelos a isso seria o quê? O reinado de Cristo, diferentemente do reinado de humanos, ele não traz benefício a si próprio. O reinado dos humanos que passaram por esta terra, eles escravizavam povos, eles massacravam esses povos em benefício próprio. Já o reinado de Cristo, ele nos dá paz, salvação, ele muda o nosso modo de ver, pois nós por nós mesmos somos perversos, nós não temos em nós mesmos nada que possa dizer que isso é bom. Assim, quando Cristo vem e nos ensina uma nova ótica, uma nova visão do mundo, então nós começamos a compreender, opa, peraí, não é nada daquilo que eu estava querendo. Não é dar o troco nos romanos, não é. O negócio aqui agora é almas, é salvação, é vida plena, é paz, é ser mais elevado. Não preciso de andar 1 milha, eu vou 2, porque se a nossa justiça não excederem muito a dos fariseus, de nada adianta. É simplesmente lei, é simplesmente letra. Bom, assim vamos para o ponto 2. Jesus e o reino de Deus. Jesus viveu todo o seu ministério anunciando o reino como algo que já é real e acessível a todas as pessoas que aceitassem a mensagem da salvação, que agora era pregada. Vejamos a seguir algumas considerações com a relação de Jesus e o reino de Deus.
A primeira consideração que temos a fazer é: Jesus é a manifestação do reino de Deus. Tomem nota disso. Jesus é a manifestação do reino de Deus. Nas palavras de Cristo ficou clara a sua própria centralidade neste reino. Lá em João 18,36. Desempenhando as funções de governante fiel e justo. Onde estivesse o Rei Jesus, ali estaria o reino de Deus, como está também registrado em Lucas 17:21. Jesus, ele é a manifestação do reino de Deus, ele é a própria manifestação do reino de Deus. Como eu disse, diferentemente dos outros reinados, Jesus, ele tem toda a autoridade de nos cobrar. Por exemplo, se um rei, né, da antiguidade, se ele fazia algo que aos nossos olhos não estaria correto, ninguém poderia interrogá-lo. Se ele agisse com injustiça, ninguém poderia interrogá-lo, porque ele era rei. Agora, Cristo, ele é santo, ele é puro. Então, todas as coisas que ele faz, ninguém consegue, ninguém tem autoridade para interrogá-lo. Ainda assim, ele não faz para benefício próprio, mas ele faz para que nós sejamos cada vez mais, cada dia mais semelhantes a ele. Então ele veio manifestar o seu reino. É o primeiro ponto. Jesus é a manifestação do seu próprio reino, para que, assim como ele é, assim também seremos. Segundo, tome nota, Jesus proclamou o reino. O próprio Mestre declarou que a sua missão era proclamar as boas novas do reino de Deus e apresentar às pessoas, convidando-as a participarem dele. Olha que coisa maravilhosa! Nesse reinado não há acepção de pessoas, não há separação, mas Jesus mesmo proclama o seu reino, Jesus mesmo convida as pessoas a participarem do seu reino, a serem participantes do seu reino. Isso não é visto nos outros reinados, nos reinados humanos. Agora aqui não, o próprio Jesus nos convida a participarmos do seu reino. Você, se ainda não é participante do reino de Cristo, você que nos visita, talvez esteja assistindo pela primeira vez. Você sabia que você pode ser participante do reino de Cristo? Você sabia que você pode participar de um reino que nunca terá fim? De um reino que foi manifesto, foi proclamado e estabelecido para a glória do Senhor Jesus? Um reino de paz, de justiça e de fidelidade. Um reino onde não haverá nenhuma corruptibilidade, não haverá corrupção, não haverá choro, não haverá pranto, pois lá o Senhor habitará conosco para todo sempre. Jesus fez chegar o reino. Jesus afirmou que era chegado o reino de Deus e demonstrou tal fato em obras. Além disso, enviou muitos discípulos para anunciarem o reino a todos que encontrassem. Com a grande comissão que ele enviou, a propagação da mensagem tomou dimensões incalculáveis. Tanto é que nos alcançou há mais de 2000 anos, alcançou a mim e também alcança a você nesta manhã. Isto é o poder do Evangelho, que transcende o tempo, que é muito maior do que nós podemos imaginar, é muito maior do que nós podemos entender. Jesus é o Senhor do reino também no tempo futuro. Olhe comigo, Cristo retornará triunfante, glórias a Deus, na sua segunda vinda e finalmente colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Será a consumação da conquista que começou em seu ministério terreno. Aqui, eu lembro-me de um amigo meu que dizia o seguinte: Josi, o Jesus é interessante, assim, é um exemplo até um pouco, né, bem fraquinho, bem pequeno em relação ao nosso Deus, mas para que
entendamos também, ele até brincava, falava o seguinte: sabia que às vezes eu imagino assim, Jesus, ele parece, sabe aqueles filmes de ninja que você quando tá vendo lá um filme de ninja, aí o ninja fala bem assim, ó, tem 5 ninjas aqui na frente, só tem um ninja magrelinho aqui esperando. Aí fala bem assim, olha, eu vou te dar um golpe assim, 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 e no final eu ainda vou te bater com a sua faixa. Eu vou fazer isso, isso e isso e cortar a sua cabeça. Eu vou fazer isso, isso e isso e ainda vou pisar no seu calcanhar. Ele já falava e no final, o que acontece? O ninja vai lá e faz tudo aquilo que ele falou que ia fazer. Esse é o caso do filme. Mas aqui, estamos falando do caso do Senhor Jesus, já estava tudo predito. Cristo diz que ele retornará e pisará a cabeça da serpente. Ele estará conosco vitorioso. A sua vitória já está declarada. Não temos o que temer. Se você serve a Cristo, se você faz parte do povo de Cristo, que você possa se alegrar nesta manhã, porque o Senhor é conosco, o Senhor que nunca perde, Ele é general de guerra, Senhor que nunca perde, Senhor que nunca perdeu uma batalha. É esse o Deus a quem servimos. Alegre-se nesta alegria da salvação, alegre-se nesta promessa. Enfim, podemos perceber em Jesus um papel chave no reino de Deus. Ele é o reino, Ele proclama o reino, Ele implanta o reino, e Ele é o Senhor no tempo presente e no tempo futuro. Como assim, Josimar? Pode deixar um pouco mais claro? Sim. Lá no começo em Gênesis, a Bíblia faz referência a um cordeiro que viria e tiraria todo o pecado do mundo. A um cordeiro que de uma vez por todas morreria em nosso lugar, para a expiação dos nossos pecados. Lá em Mateus, na metade da Bíblia, no meio da Bíblia, aparece Jesus, o Cristo, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que expiou de uma vez por todas o nosso pecado. Então, quando nós encontramos essa boa nova, o Cristo aqui manifesto, então poderemos entender, então aqui é o ponto máximo, é o ápice. Perfeito. Mas ainda há um final. Esse mundo ele se encaminha para um final, para um desfecho que também já está predito nas Escrituras. E quando chega em Apocalipse, o grande evento, então você fala, opa, uau, então é Apocalipse que é o grande dia. É Apocalipse que é o grande evento. E quando chega em Apocalipse, Deus aponta lá para o seu Filho Jesus Cristo. Ei, peraí, aqui é o grande evento, mas você está lavado e remido no sangue de Cristo, que veio lá em Mateus. O Cristo que anunciou as suas obras, o Cristo que andou, que curou, que proclamou o Evangelho, você está lavado e remido no sangue deste Cristo. Não adianta você querer saber do fim se você não está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deixe o fim para o fim. Concentre-se no agora, em como está a sua vida agora. A sua vida deve estar nas mãos, você deve ser participante desse reino de Cristo. Porque senão, o fim não importará, não servirá para nada. Assim vamos para o nosso terceiro ponto, rapidamente aqui. A mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus ocupou um espaço de grande destaque no ministério de Jesus, em todos os momentos. Ele sempre fazia referência às verdades implícitas nesta mensagem, buscando a transformação do ser humano através da aceitação do plano divino. Você conhece alguém que, depois que aceitou a Cristo, essa pessoa ela foi completamente transformada? Seu modo de falar, o seu modo de viver, o seu modo de agir. Você conhece alguém assim? Comente aí, eu conheço, ou coloca a mãozinha assim, eu. Coloca aí uma mãozinha para que nós possamos entender se você conhece alguém que foi transformado, que teve a sua vida transformada pelo poder
da palavra do Senhor, pelo poder do Evangelho, que teve o seu comportamento mudado? Eu conheço. O reino é uma demonstração do poder de Deus em ação no coração daqueles que aceitaram a mensagem da salvação. Ao amarmos e aguardarmos a palavra de Deus em nosso coração, permitimos que Ele faça morada em nós. Até hoje o reino de Deus não é compreendido por muitas pessoas. Elas julgam que o reino assemelha-se às realidades vividas aqui neste mundo, onde que fala mais alto é o desejo, o poder pelas riquezas, pela fama, mas não é assim. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é visível. Ele não é deste mundo e nem é reduzido a simples palavras, como está lá em Coríntios, 1 Coríntios 4, 20. O reino de Deus ele é envolto de mistério para os que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Um espaço de igualdade plena e justiça entre as pessoas, e que tem uma dimensão presente e outra dimensão futura. Ou seja, desde o passado, como nós dizemos, ele é dinâmico. Ele ainda tem uma dimensão no presente e também no futuro. É tempo de anunciarmos a mensagem do reino de Deus a todas as pessoas. Em um mundo como o nosso, onde tantos sofrem por causa das injustiças, a injustiça do individualismo e de tantos outros males que a nossa voz precisa ser ouvida, trazendo a pregação, trazendo as boas novas de salvação. Quantas pessoas você conhece, adolescente, que está desesperada, que não tem perspectiva de vida, que vive um dia após o outro e cada dia pior, cada dia se afundando? Nós temos a incumbência, nós temos essa responsabilidade de anunciarmos o Evangelho. A nós não foi dado a função de convencermos, isso é o Espírito Santo que vai fazer. Nós foi dado a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho. Quem convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo? É o Espírito Santo de Deus, que assim tem o feito nas nossas vidas e assim continuará fazendo até a vinda do Cristo, a nova vinda do Cristo. Que você possa trazer sobre si essa responsabilidade, esse privilégio de anunciar o Evangelho e comentar com seus amigos, seus familiares. Quem de vocês não tem um vizinho, um parente, um amigo que ainda não conhece a Cristo? Ah, mas espera aí, Josimar. Conhece sim. Eles já foram na igreja, ouviram falar, mas eu estou dizendo de conhecer a Cristo em sua essência, de ter comunhão com Cristo. Será que você hoje tem refletido o brilho do Espírito Santo a ponto deles desejarem ter aquilo que você tem? Será que eu tenho refletido o brilho do Espírito Santo a ponto deles desejarem ter o que eu tenho, que é Cristo na minha vida, que é Cristo na sua vida? Então, vamos para o último ponto, que é o ponto 4. O reino de Deus é para você. Uma grande verdade que precisa ser enfatizada é que o reino de Deus está disponível para cada um de nós. É isso mesmo. O reino de Deus está disponível para cada um de nós. Isso é uma boa nova, é uma mensagem maravilhosa, porque nós temos livre acesso a Deus. Uma vez que nos rendemos à sua vontade, nos submetemos à sua vontade, e trazemos Ele para reinar sobre nossas vidas. Então, somos com Ele participantes desse reino. E nesse reino, nós estaremos seguros. Nesse reino, nós não precisaremos nos preocupar com as coisas que virão. Apocalipse irá se cumprir. Glórias a Deus, a palavra diz que não passará nem um tio desta palavra, tudo irá se cumprir. Mas, pela graça do Senhor, não precisamos nos preocupar
com a fúria do inimigo naquele grande dia, porque estaremos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas há uma necessidade urgente de pregarmos o Evangelho hoje, em todo tempo, como a palavra diz, pregar em tempo e fora de tempo. Basta aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e viver uma vida de comunhão crescente com o Espírito. Aqueles que vivem no Espírito têm o privilégio de fazer parte do reino de Deus e possuírem uma vida de justiça, paz e alegria. É tempo de celebrarmos a nossa salvação e dar liberdade ao agir de Deus em nossas vidas. Mas será que conseguiremos celebrar a vida sem anunciá-la a todas as pessoas que pudermos? Você tem algo muito precioso para guardar somente para você. Eu tenho algo muito precioso para guardar somente para mim. Nós devemos anunciar isso a todos, a todos, a todos. Vamos compartilhar o reino com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com as pessoas que conseguirmos, mesmo que sejam desconhecidas. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela passa a viver o reino de Deus e ela começa a apresentar outro modo de vida totalmente diferente de como era antes. Agora, o seu olhar é inspirado pelo exemplo do Mestre amado. Somos reconhecidos por promovermos a paz, a harmonia, a alegria e o amor entre as pessoas. Então, quando as pessoas virem essas características em nós, elas vão olhar, opa, peraí, esse cara é diferente. Peraí, essa adolescente ela é diferente. Essa adolescente ela tem algo diferente nela. E eis aí uma deixa para podermos anunciar o Evangelho. Mas o que é preciso para vivermos o reino de Deus em nossas vidas? Humildade, como está lá em Mateus 18,4. Obediência, arrependimento, conversão genuína, justiça, esforço, renúncia. A lista parece grande, né? Mas é muito simples. Apenas se permita ser conduzido pelo Espírito Santo e você verá como sua vida será transformada por este poder, por este reino, por este poder que vem do alto. Em outro tempo, vivíamos sob o domínio do pecado e tínhamos postura que não agradavam a Deus, que nos impediu de fazer parte deste reino. Entre essas práticas poderíamos citar carnalidade, a desobediência e a descrença. Porém, eis que tudo novo se fez. Nós que aceitamos a salvação em Cristo Jesus, precisamos buscar incessantemente o reino de Deus e vivermos todas as dimensões que Ele nos proporciona. Somos em Cristo novas criaturas. Glórias a Deus. Chegamos ao fim de mais uma lição, da lição de número 9, onde nós expomos aqui sobre o que é o reino de Deus. Lembre-se que o reino de Deus, ele não está preso a coisas físicas. Ele não está resumido em coisas simples. O reino de Deus, ele foi proclamado, foi estabelecido e ele ainda será completo na segunda vinda de Cristo. E nesse reino, todos nós poderemos fazer parte. Nesse reino, todos nós seremos ali com Cristo. Que o Senhor abençoe você nesta manhã. Que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde o seu lar, que o Senhor guarde o seu entendimento, para que você possa viver e se alegrar na plenitude da salvação em Cristo Jesus. Saiba que você é participante de um reino que não terá fim. Que o Senhor abençoe nessa noite,
Que o Senhor os abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus.